A Branda da Aveleira, e como o próprio nome indica, Branda faz-nos lembrar a palavra verão. Porque efetivamente, uma tradição de muitos séculos, os pastores da freguesia da Gave, do concelho de Melgaço, na época de verão, subiam aqui às montanhas com os seus animais e também para praticar algumas culturas, porque efetivamente nas zonas mais baixas não tinham todas as condições ideais, principalmente por causa das pastagens para os animais, que nas zonas mais altas são sempre melhores no verão, não é? E quem é daqui, quem viveu isso, sabe-o muito bem. Nós estamos nas proximidades da Serra da Peneda. A Serra da Peneda tem cerca de 1400 metros de altitude, é uma das principais serras do Parque Nacional. O Parque Nacional também tem outras 3 principais serras, que é a Serra do Soajo, Serra do Gerês e a Serra Amarela. Aliás, a Serra do Gerês é a segunda serra mais alta de Portugal continental. A Serra da Peneda tem cerca de 1400 metros de altitude. Aqui na zona da Branda da Aveleira estamos a uma altitude, o pico mais alto, à volta de 1120 metros. Estamos numa altitude já considerável, que as condições aqui climatéricas não seriam sempre as ideais para viver aqui durante todo o ano, daí ser uma Branda e ser esta questão da sazonalidade. As pessoas fixavam-se mais entre maio e setembro, portanto nas zonas de verão, na altura mais de verão, primavera-verão, para acompanhar efetivamente as plantações que aqui faziam, depois de fazerem as sementeiras do milho e de outros produtos hortícolas nas zonas mais baixas, vinham com os animais aqui para as zonas mais altas e aqui iam pernoitando. Daí surgirem estas pequenas habitações, que são conhecidas por cardenhas, que poderiam ter uma forma redonda ou retangular, onde pernoitavam e também serviam de abrigo aos animais, também para proteger de um animal muito emblemático aqui das redondezas e que sempre causou muito conflito entre ele e o homem e que com certeza sabem de quem é que estou a falar, que é o lobo, neste caso o lobo ibérico, que é um lobo endémico daqui de Portugal e de Espanha. Aqui nesta zona da Branda da Aveleira, as rochas que predominam é o xisto. São rochas que vão se transformando e transformam-se naquilo que é o xisto. A Serra da Peneda, a rocha principal, o granito. O que encontramos depois aqui espalhado, num solo que é completamente composto por xisto, blocos isolados, que são chamados blocos erráticos e que são de granito. E a pergunta é, mas então se aqui temos xisto, se a Serra da Peneda ainda está afastada e que tem granito, como é que esses blocos vieram aqui parar? E aí é que está a história daqui, da zona da Branda da Aveleira. O que é certo é que aqui na Branda da Aveleira encontram-se vestígios e os investigadores sabem que aqui esta zona já esteve coberta por gelo e por isso é que aqui encontramos os vestígios de que realmente isto esteve coberto de gelo. Que vestígios são esses? São estes blocos de pedra, de granito, que aparecem espalhados, isolados pela paisagem. Como é que chegaram aqui? A tal questão. O gelo foi-os empurrando até chegarem aqui. Quando o gelo derreteu, eles aqui ficaram. Sabem que aqui na Branda da Aveleira agora está também a decorrer um grande projeto de plantação de vinha e isso também tem a ver com o facto de aqui existir xisto, porque efetivamente o xisto é um tipo de rocha e os seus sedimentos são muito importantes realmente, por exemplo, para a cultura da vinha. Portanto, as coisas também não são feitas à toa e pouco a pouco vamos sempre descobrindo coisas novas e só para vocês entenderem como é importante, cada coisa tem a sua importância.
também vestígios da época da pré-história, antes do aparecimento da escrita, antes de escrevermos. Como é que nós sabemos que isso é dessa altura? Não há nada escrito, foram os arqueólogos que foram investigando e foram descobrindo. Existe um dolmen megalítico, portanto é uma grande estrutura em pedra, onde efetivamente serviam de sepultura para enterrar os mortos, os primeiros habitantes, digamos assim, destes territórios. Espero ter sido clara e que tivesse dado para entender minimamente realmente a importância deste local a todos os níveis, não só pela história, não só pela cultura, que faz parte do nosso passado, mas sim pelo território que estamos a pisar, pelas rochas, pela natureza e pelos monumentos que aqui nos foram deixados pelos nossos antepassados muito longínquos.